uma dinâmica cruel do nosso quadro Sai do Muro, que nós vamos fazer a partir de agora com Vitor Sérgio Rodrigues, Bruno Formiga, Guilherme Beltrão e você que está participando com a gente. Eu quero que você mande aí. Pode mandar via superchat, pode mandar no chat aí a sua ordem. Daquele que decide sempre, daquele que decide às vezes e o que decide menos. Tanto é que a gente já foi, muitas vezes, bem mais duro aqui nos rótulos das casinhas, né? Hoje a gente não tinha nem como ser tão duro com quem vai ficar na última casa. É só um decide menos. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Bruno Formiga, começa de trás para frente, tá? Começa com decide menos e aí depois você define pra gente o que decide sempre e vai cair o outro que decide às vezes. Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Quem é que decide menos dos três? Não, eu acho que aí o decide menos vai acabar sendo fácil, apesar de números muito robustos. Não tem como, até por uma questão de minutagem, de física, é o Arrascaeta. Assim, ele acaba decidindo menos, pode decidir com passe, com gol, sim. Mas assim, ele tem bem menos gols que os outros dois e as assistências também os outros dois dão muito. E estão sempre ali e jogam mais minutos. Então, para mim, o que decide menos é o Arrascaeta. É porque assim, o que era uma vez uma dupla, ela virou um trio. E esse trio, ele compartilha entre si grandes momentos de gols, de passes, Ele é um quarteto, né, na verdade. Tem o Everton Ribeiro ontem, por exemplo, 2 assistências. Que também saem pela movimentação de todo mundo, né? Do Gabigol, que vem para cá, que abre espaço, aí cria um clarão, aí o Bruno Henrique sai no facão. Mas aí essa discussão coletiva, quando a gente torna individual, ela é osso por isso, porque no Uruguai, os números do Arrascaeta já são muito mais discretos, porque a dinâmica do time é outra pegada. Então, assim, o passe que ele dá é diferente no Flamengo, na seleção, é muito diferente, cara. Então, nesse contexto, acho que para a gente ser cruel na individualização do que é coletivo, para mim, o Arrascaeta é o que decide menos. E aí você vai chegar aqui a disputa Bruno Henrique e Gabigol. O Bruno Henrique fez os gols agora nas semifinais. Só que se a gente pegar especialmente o primeiro jogo, a bola que o Gabigol mete pro Bruno Henrique fazer o primeiro é um absurdo. A bola que o Gabigol dá para sair o Vitinho ali no fundo também é um absurdo. Ô, Luiz, só para trazer um dado, hoje saiu um dado que desde 2017, os jogadores que mais fizeram gols em mata-mata da Libertadores é Bruno Henrique e Gabigol, os dois com 12. Ou seja, em jogos de mata-mata da Libertadores desde 2017, Bruno Henrique e Gabigol têm 12 gols, estão em primeiro empatados. O Gabigol desde ultrapassou 2017? o Zico. Ah, tá, 17, tá. O Gabigol... porque o Gabigol, o Bruno Henrique no Flamengo fez 9. Será que ele fez 3 lá pelo Santos? Não lembro. É provável. O Gabigol, ele ultrapassou o Zico nessa Libertadores em artilharia. O Bruno Henrique, se continuar... Ele pode ultrapassar, pode igualar agora na final. Pode até ultrapassá-lo na final. Mas se ele ficar mais uma temporada no Flamengo, muito provavelmente ele vai ultrapassar também o Zico em número de gols em Libertadores da América. Mostra o peso desses caras. E eu não duvidaria nada também até do próprio Arrascaeta em algum momento ultrapassar os números do Zico, porque é um time que está aí, está formado e deve continuar junto por algum tempo. Formiga, você vai agora escolher quem decide sempre e quem decide às vezes. Bruno Henrique e Gabigol estão na disputa. Vamos lá. O Bruno Henrique tem mais jogos no Flamengo que o Gabigol, né? 150, 130 e pouco, um negócio assim. Só que, cara, a participação em gols é bizarra, assim. O Gabigol tem 127, o Bruno Henrique acho que tem 105. Aí você fala, mas o Bruno Henrique é o rei dos clássicos. Beleza, eu acho até que mas nem todo jogo decisivo é clássico. O Gabigol decidiu, cara, em reta final de campeonato, no Brasileiro do ano passado, por exemplo, é bizarro o que o Gabigol faz. A Libertadores, os 2 gols no final tem um peso que não existe. Reta final do campeonato passado, o Gabigol faz 1 gol e dá 2 assistências contra o Grêmio. Isso. Faz o gol da vitória contra o Sport, o gol da vitória contra o Vasco, o gol da vitória contra o Corinthians, o gol da vitória que foi o gol do título contra o Inter. Essa foi a reta final do Gabigol lá. Ainda faz o gol do empate contra o Red Bull Bragantino. Assim. Isso foi um troço que o Gabigol fez na reta final do Brasileiro, foi um absurdo. Eu até, assim, na época, se eu pudesse voltar, na época que eu estava meio poluído, pra mim o Gabigol foi o craque do Brasileiro do ano passado, cara. Assim, ganhou o Claudinho. O Claudinho ganhou foi o Claudinho, mas assim, cara, o que ele fez na reta final é um troço inacreditável. A reta final de Libertadores em 19 também, em jogos muito pontuais e importantes no Brasileiro de 19. Ele é muito importante, um dos gols mais importantes daquele Brasileiro de 19 é o gol que ele faz contra o Santos, né, por cobertura no Maracanã. Cara, numa pau a pau a disputa naquele momento ali é um golaço num jogo duro, que o Flamengo não jogou melhor que o Santos. E assim, cara, para mim é simples. Eu sei que muitos torcedores têm a percepção do Bruno Henrique e tudo, mas para mim
o Gabigol é o cara que decide basicamente sempre, e o Bruno Henrique vai ficar nesse às vezes aí, porque decide menos. O termo é meio duro, mas não tem como, cara. Assim, pra mim não tem mas como. É uma escala. Aqui é uma escala. Cara, a média de participação do Gabigol em gol é 0,77, a do Bruno Henrique é 0,40 e pouco. Só que o Bruno Henrique tem mais jogos que o Gabigol. Sabe qual é o problema também? O momento, cara. O momento do Bruno Henrique é muito forte, né? A galera tá pegando só o agora, que ele fez todos os gols da semifinal. Não, tem uma parada. Libertadores ele também. É porque o Gabigol faz os dois. Porque assim, a gente também pode chegar e usar outro argumento. O Gabigol vai lá e faz os 2 gols da final, mas o Bruno Henrique talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Pode ter sido, acho que até que foi. Mas tanto ontem que foi o Rei da América. Foi o Rei da América. Então tem esse outro lado também. Tem ontem, por exemplo, é que tem uma parada que sim, é uma análise. É osso, né? O cara faz os 2 gols e tal, mas vamos lá. No gol que é maravilhoso do Flamengo, no segundo gol, o passe decisivo da jogada é do Gabigol. Assim, a assistência, o que vai para a estatística é a assistência do Everton Ribeiro e o gol do Bruno Henrique. Mas o gol só acontece, é óbvio que tem uma estrutura, com os 11 jogadores tocando na bola, tem vários detalhes pro lance acontecer, né? Se o Diego Alves erra lá, se o Gustavo Henrique, não tinha nada disso, é uma construção. O passe do Isla achando o... Não lembro agora quem, acho que o Arrascaeta. Arrascaeta. O Arrascaeta também não escora de primeira, mas o passe chave da jogada é o passe do Gabigol, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ele é o cara que mais se movimenta, que abre espaço para todo mundo. Se você... E isso não tem como, gente. Assim, para mim não tem como. Particularmente, eu não abro discussão nessa era Flamengo para quem é o jogador mais decisivo. Vamos ver se na lista de Vitor e Beltrão vai ter alguma diferença, até não só no que mais decide, no que decide sempre, como também no às vezes e no menos. Vamos lá, Bel, contigo. Cara, concordo com o Formiga, cara. Porque assim, eu achei que a gente não ia lembrar. Exato, na replicar a lista. Porque assim, eu achei que a gente não ia lembrar dessa reta final do Brasileiro, mas o Formiga e o VSR lembraram muito bem. Porque o pessoal esquece o que o Gabigol fez naquela reta final, sem contar na própria final da Libertadores, onde ele fez os 2 gols. E assim, o Bruno Henrique pode ter feito os gols da semifinal, mas o Formiga lembrou do passe decisivo de ontem. O primeiro gol do confronto, no 1-0 contra o Barcelona no Maracanã, é uma assistência maravilhosa do Gabigol também. Então, o passe que acha o Vitinho também pro segundo gol. Exato. Não, e aí dá até pra, entre aspas, forçar um pouco. Por exemplo, a movimentação do Gabigol ontem no primeiro gol do Flamengo também dá possibilidade pro Bruno Henrique fazer o gol. Ele desloca a zaga. Só que aí também aí é um pouco forçado, né? Só que eu acho o Gabigol mais decisivo. E aí não é demérito do Bruno Henrique, né? Eu acho que do mesmo jeito que o primeiro gol da final da Libertadores, o passe-chave é do Bruno Henrique, né? Exatamente. Inclusive, Juan Román Riquelme falou, eu não faria aquilo. Eu mandaria uma bucha no gol. É que eu acho assim, a gente pode até estar falando, talvez, não é pior fase, mas uma fase que já tem uns jogos sem gols e tal, a fase mais, sei lá, mais borocochô do Gabigol no Flamengo, seja, sei lá, agora, pode ser. Mas não é ruim. E tipo assim, mas o Bruno Henrique já teve. O Gabigol nunca teve a fase horrível que o Bruno Henrique teve. Nunca. Assim, é de uma constância. E tipo assim, tu pode sempre contar. Ele não se omite, ele não sai do jogo. O Bruno Henrique pode ter momentos de apagão. O Gabigol não tem. Mas o reflexo. É dentro direto. Mas o reflexo também dessa má fase. E má fase não, porque o Bruno Henrique teve uma má fase do Bruno Henrique no andamento do todo. Acho que não houve interferência, entendeu? Porque o time também sustenta. Quando um tá mal, o time é tão bom que ele consegue segurar até o cara voltar ao nível que ele pode jogar e já jogou. Ô, Belt, então só para você... Mas assim, que eu acho que o Bruno Henrique, vou falar uma parada, assim, é que eu acho que a má fase do Bruno Henrique ela é compensada por outras figuras ali, de um jeito que para a estrutura vai ser ruim, mas respira por aparelho. Eu acho que o Gabigol entrar numa fase horrorosa, eu não sei, não acho que tem nada perto, assim. O Pedro. Mas aí também tem que esperar tem que esperar acontecer para ver, né? É que eu acho que não vai acontecer. Também acho que não. Ele não é esse cara, cara. Ele não é esse cara, meu irmão. Só pra gente fechar aqui. Olho que não tem como. Eu não acho que tem resposta errada, não. Tá? Até se você colocar o Arrascaeta no Decide Sempre, eu acho já mais forçado, mas não dá pra dizer que tá errado. O Arrascaeta, se você tem defesa nesse argumento. Mas eu vejo o Gabigol na frente. Eu boto o Gabigol decide sempre, Bruno Henrique decide às vezes e o Arrascaeta decide menos. Beleza. É assim que eu coloco. Vitor Sérgio Rodrigues.
Dá para mexer nessa ordem? Decide sempre o Arrascaeta ia ser meio forçadaço. Não, ia ter que ir lá para o malabarismo da porra. Eu também acho forçado, mas é porque o pessoal pode falar que ele tem assistência e gol também, enfim. A gente está com quase 4 mil votos na enquete aqui no chat, tá? Qual desses três é mais decisivo no Flamengo? Eu vou tentar trazer aqui vou trazer já o resultado da galera, mas deixa o Vitor Sérgio falar antes e ver se ele vai acompanhar a lista dos dois ou se vai mexer em alguma coisa. Pô, bota uma lambreta aí pra gente dar uma animada no debate, não? Não tem? Pode ser? Não tem? Coitado, o Luiz tá tentando fazer render. A verdade é que o Luiz tá tentando fazer render, só que a gente concordou na estafeta e ele se deu mal. Podia botar uma lambreta aí, só pra gente o único ver. Que dá, e o vagabundo do Beltrão ainda fez graça depois no Twitter, né? Querendo engajamento. Isso é um vagabundo, pô. Conseguiu, lógico. O tweet dele tem 50 mil curtidas, sei lá, porra. Não, isso aí é culpa de Casimiro Miguel que deu retweet, mas é porque ficou engraçado. Mas agora qualquer porra que ele bote lá, o engajamento olha é só. enorme. Tá perdendo dinheiro. Tinha um negócio pra explorar ali, cara. Ficou engraçado. O print tá lá, cara. Vocês dois falando o mesmo assunto. Eu ia mudar o título do meu depois que eu vi o do VS, que ele não dava mais. A culpa é da lambreta. Não, eu posso até mudar agora. Eu tô com o negócio aberto aqui. Já foi feita a situação. Ô Vitor, então é isso. O Arrascaeta é o que decide menos, o Bruno Henrique decide às vezes e o Gabigol decide sempre? Na verdade a produção foi meio canalha, mas canalha no bom sentido, né? Porque a produção tá aqui para deixar a gente desconfortável, no bom sentido. Então a produção, ao ser canalha, foi bem. Porque ali tem alguns rótulos ali, né? Porque, assim, o Gabigol não decide sempre, o Bruno Henrique decide mais do que às vezes, e o Arrascaeta, ele pavimenta as decisões, né? Muitas vezes. Perfeito. Mas acho que já que a gente tem que colocar a casinha, acho que é isso, né? Acho que o Gabigol é mais decisivo, o Bruno Henrique tem um poder de decisão pontual. O Bruno Henrique no Flamengo, eu fiz essa conta que eu trouxe ontem num vídeo, o Bruno Henrique do Flamengo entrou em campo 14 vezes em mata-mata de Libertadores e participou de 14 gols, 9 gols e 5 assistências, assim. Cara, é muita coisa, né? Nesse nível, num jogo tenso, num jogo... Então, acho que é isso. O Gabigol tem ali muitos momentos decisivos. O gol contra o Inter, que é um gol que o Bruno Henrique cria, né? 90%. Já diria a narração do Galvão. O Gabigol tá pedindo e tudo. O gol é do Gabigol. E o desarme é do Arrascaeta, né? Os três participam. Exatamente, o desarme é do Arrascaeta, E depois, o jogo contra o Grêmio, o gol toda hora eu falo Olímpico, o gol da Arena é do Bruno Henrique, mas os dois primeiros gols no Maracanã são do Gabigol, não são? Os dois primeiros? Não, o primeiro do Bruno Henrique, o primeiro do Bruno Henrique também. O primeiro é do Bruno Henrique. Do Gabigol. O primeiro é do Bruno Henrique, mas o Gabigol chuta com... O Gabigol chuta com a direita, chuta com a direita, né? E aí, rebote do Bruno Henrique, aí o Gabigol faz 2 depois. Na final, dois gols do Gabigol. Então, assim, eu acho que pegar amplamente, se pegar tudo, eu acho que é essa ordem aí. Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Inclusive, foi a mesma ordem da galera no chat, mas a ordem foi apertada até. A gente tem mais de 5 mil votos e tem assim, Gabigol, 52%, Bruno Henrique, 42%, Arrascaeta, 6%. É uma distribuição talvez injusta com a Arrascaeta, mas é o tamanho que esses dois têm para a história, esses caras todos para a história do Flamengo, mas especialmente do ponto de vista de decisão.